Vamos conhecer um pouco mais sobre o câncer infantil, uma doença ainda cercada por mitos e preconceitos. Vamos ver que com diagnóstico precoce e tratamento adequado é possível curar o câncer infantil. Meu filho, aos 6 anos, foi acometido de um câncer. Era uma criança saudável e, de repente, o mundo desabou. Aí começou uma trajetória difícil, muito difícil, mas vitoriosa. Aos 6 anos, canceroso, hoje um jovem de 23 anos, universitário e um atleta e o meu melhor amigo. Vitor, Lucas, Adriano, Ricardo. São milhares de crianças no mundo inteiro que vencem o câncer infantil e podem sonhar e viver o futuro, como faz Eliane, que teve a doença aos 10 anos de idade. Eu trabalho hoje, tenho um filho, eu levo uma vida normal, só pretendo me casar, mas não sei quando. Mas, quanto a isso, minha vida é maravilhosa. Tenho uma família maravilhosa, minha mãe, sabe? Então, hoje eu agradeço muito a Deus por tudo isso que eu tenho. O câncer infantil não é mais sinônimo de morte. Felizmente, a ciência evoluiu e o prognóstico da doença na infância é muito favorável hoje em dia. O câncer hoje é uma doença curável em 60% a 70% dos casos. Para que isso ocorra, nós precisamos basicamente de 2 fatores. Um é o diagnóstico precoce da doença e o outro é tratá-lo adequadamente. O câncer ainda é a terceira causa de morte na faixa etária de 0 a 15 anos. É preciso atenção redobrada à questão do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é muito importante no tratamento, por 2 motivos. Primeiro, você consegue curas maiores quando a doença está mais localizada. Então, a chance de curar é significativamente maior quando a doença está localizada do que quando está generalizada. E outro motivo também, quando a doença está generalizada, alguns casos tem cura também, mas a cura é às custas de um tratamento muito mais agressivo. Vamos ver algumas orientações que podem ajudar a salvar vidas. Conhecer alguns tipos de câncer mais frequentes, os sinais que podem alertar para a busca de atendimento médico e o que fazer para tratar a doença e cuidar da criança. A gente define o câncer infantil como sendo um crescimento de células anormais, quer dizer, células que não deveriam estar no lugar em que estão, ou que não exercem as funções que as células dos locais onde o câncer surge normalmente exerceriam. Então, é uma população anormal que surge, se desenvolve, ocupa espaço, atrapalha funções e assim, enfim, determina todas as repercussões que o câncer provoca. Diversos são os tipos de câncer que acometem a criança. Dentre os mais frequentes estão leucemia, tumores do sistema nervoso central, linfomas. Nós sabemos hoje que o câncer da criança é de origem genética. Isso é importante dizer que não é hereditário. Hereditário são menos de 7% dos tipos de câncer, no geral, são de origem de pai e de mãe. Um dos problemas que dificultam a identificação precoce do câncer infantil é que, muitas vezes, o câncer tem os mesmos sintomas iniciais de várias doenças benignas que acometem a criança. Vamos ver algumas orientações. Leucemia. Vamos ver o que acontece. A verdade, ela é produto de uma divisão celular acelerada, desgovernada de células brancas dentro da medula óssea, dentro da fábrica do sangue. E isso faz com que a gente não permita o crescimento das células vermelhas, causando, por exemplo, anemia, e das células chamadas plaquetas, que são responsáveis pelos sangramentos. Portanto, muitas vezes dando manchas roxas, dando sangramentos gengivais ou sangramentos de nariz. Ela pode começar com um simples quadro de anemia, ou com um simples quadro de febre, ou de dor óssea, dor articular. É a junção, a associação de 2 ou 3 desses sintomas que vai fazer com que o pediatra suspeite do diagnóstico da leucemia. O tumor do sistema nervoso central costuma ser traiçoeiro. Muitas vezes só é detectado quando está grande. O câncer do sistema nervoso, ele também começa com uma manifestação extremamente simples, não é? Que não chama muito atenção. Por exemplo, a dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça que o pediatra vai prestar atenção, que acontece mais na parte da manhã.
Em geral, ela vem associada depois com náusea ou associada com vômitos. Nos casos de câncer do sistema nervoso central, também podem ocorrer alterações na visão, alterações na marcha. Depois das leucemias e dos tumores do sistema nervoso central, são os linfomas os mais frequentes. Na criança tem dois tipos, tem os linfomas não Hodgkin e os linfomas de Hodgkin, que têm manifestações diferentes. Mas geralmente é do tecido linfático, né, dos gânglios, do sistema linfático. Quando nós falamos de linfomas, por exemplo, linfomas são tumores parecidos com leucemia, só que ao invés de surgirem dentro da própria medula óssea, do tutano dos ossos, eles surgem via de regra em gânglios. Então começam provocando grandes aumentos ganglionares, algumas vezes eles surgem em órgãos linfóides que existem, por exemplo, no intestino, então provocam o aumento do abdômen, provocam o surgimento de grandes massas abdominais. Há uma outra classe de tumores, os abdominais, que também tem merecido atenção redobrada. Os tumores abdominais na infância são uma classe de tumores, quer dizer, uma porcentagem de tumores frequentes. E os dois tumores mais frequentes, tumores abdominais na infância, são o tumor renal e o tumor da suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, que é chamado do tumor de Wilms e o neuroblastoma. Os tumores ósseos, que também acometem a criança, geralmente se caracterizam por inchaços locais. Então começa a ficar dolorido, inchado, muitas vezes são confundidos com traumas, com batidas. Às vezes, por exemplo, os tumores ósseos são mais característicos nos adolescentes e sempre se queixam ou caíram da bicicleta ou tomaram um chute. O que a gente costuma dizer é que se não houver uma diminuição do tamanho desses inchaços, se os gânglios não diminuírem, há necessidade de voltar ao médico. Vale também um alerta para o chamado olho de gato, uma manchinha que começa a aparecer no olho da criança e que pode ser um sinal de retinoblastoma, um tumor da retina do olho. Ele pode ocorrer dentro da retina, às vezes com o impacto da luz aparece o olhinho amarelo. E também, às vezes, quando a criança pequenininha, ela é vesguinha, ela tem estrabismo. Com o crescer da criança, esse estrabismo tende a corrigir. Se não corrigir, é fundamental que o oftalmologista examine o fundo do olho, para ver se também não tem um tumorzinho, tipo retinoblastoma, crescendo na retina, o que faria com que ela desviasse o seu olhar. É importante que a observação da criança pela família seja muito cuidadosa. Então, a nossa recomendação, não houve melhora do sintoma em 7 a 10 dias, volte ao seu médico, procure novamente, reclame que a queixa não foi resolvida, para que então possa haver um passo seguinte na investigação diagnóstica, para que a gente possa definitivamente chegar ao diagnóstico ou não de um tumor. E não esquecer, as queixas da criança sempre devem ser ouvidas com a devida atenção. Se ela chora, é porque algo dói. E a ideia é sempre valorizar ao máximo aquilo que a criança apresenta, procurar buscar suas causas. Não há causas maiores, não há causas menores, não há causas mais ou menos importantes. Tudo que traz desconforto à criança deve ser adequadamente investigado. Vale reforçar alguns dos principais sintomas que merecem observação cuidadosa, especialmente quando são persistentes e resistentes. Febre inexplicável, dor de cabeça, dor óssea, inchaços locais, gânglios, distúrbios da visão, entre outros. É muito importante que todos os detalhes sejam relatados ao médico. Essa medida pode ajudar muito no processo de diagnóstico. E através da história, você consegue fazer o diagnóstico de 90% dos cânceres de crianças. O exame físico ele vai te dar uma certa orientação em termos da localização e aí você já direciona bem direitinho para o exame do laboratório. Diversos são os exames de sangue, de imagem, etc., que podem ser solicitados pelo médico a depender da suspeita do tipo de câncer. É preciso romper os tabus, deixar o medo de lado e enfrentar a luta contra o câncer. Estudos indicam que, atualmente, 1 em cada 900 adultos jovens sejam sobreviventes de câncer infantil. Ao redor de 2010, estima-se que nós tenhamos 1 entre cada 250 adultos jovens como sobreviventes de câncer infantil. Isso mostra realmente como se está tendo êxito no combate a esse grupo de moléstias.
Vamos conhecer agora algumas das principais abordagens de tratamento do câncer infantil, a começar pela quimioterapia. A quimioterapia, na verdade, são medicamentos que podem ser administrados pela via endovenosa, pela via oral, às vezes administrado, por exemplo, dentro do sistema nervoso central, e elas são substâncias que vão destruir as células cancerosas. A maioria dos casos de câncer da infância requer para o seu tratamento a utilização de quimioterapia. E por que é assim? Porque são doenças que acometem o organismo como um todo, entendamos dessa maneira. Portanto, a única maneira de nós atacarmos esses problemas no organismo como um todo é através de drogas que vão ser dadas ou na veia ou por via oral, enfim, vão se espalhar pelo organismo atingindo todas as suas partes. A quimioterapia, contudo, também pode afetar células benignas e provocar uma série de efeitos colaterais. Um dos mais desconfortáveis para a criança são os vômitos, mas que podem ser combatidos. Existe hoje em dia medicação que não vomita. A criança que toma quimioterapia e vai para a escola em seguida. Ela até pede, dá logo a minha quimioterapia, que eu tenho prova hoje às 11 horas e vem às 8 para tomar quimio rapidinho para ir para a prova. A quimioterapia costuma atingir também as células do cabelo. Por isso, a criança pode ficar careca em boa parte ou durante todo o tempo de tratamento. Eu não me recordo bem, acho que foi na segunda quimioterapia. Na segunda quimioterapia, ele perdeu o cabelo totalmente, né? Cabelo, cílios, sobrancelha. E depois ficou sem o cabelo durante o resto do tratamento. Não é fácil para a criança, para o jovem, ser visto de maneira diferente. É preciso, por parte de todos, compreensão e solidariedade. É uma fase que requer muito diálogo. Se a criança e o adolescente entender que ela faz parte desse processo, que ela é o general da guerra, que ela tem que identificar quais são os seus aliados, o médico, os familiares, a quimioterapia, a cirurgia, os antibióticos, os amigos. E do lado de lá, que é tal inimigo, que é o câncer, os maus conselhos, a falta de higiene, etc. A hora que ele consegue identificar isso, ele aceita de uma maneira mais tranquila de ficar sem cabelo pelo período de um ano e meio. Porque para ele o resgate da vida passa a ser a coisa mais importante. Mas o efeito colateral, talvez mais preocupante durante a quimioterapia, é a diminuição da resistência do organismo da criança, em função da baixa dos glóbulos brancos. Principalmente as infecções. Então, um sinal de alerta é quando o glóbulo branco está baixo e aparece uma febre. Nesse momento, a gente usualmente utiliza-se dos antibióticos potentes para evitar que essa infecção progrida e a gente tenha complicações sérias. Apesar da quimioterapia parecer para um leigo, né, que ela está piorando o quadro, entre aspas, por quê? Porque a criança não quer comer, não é tudo que ela quer ingerir, não é tudo que ela se sente bem. Agora, em hipótese alguma, a gente nunca deve desistir desse tipo de tratamento, porque é o tratamento que vai curar o teu filho. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre outra abordagem de tratamento, a radioterapia. A radioterapia, que é uma aplicação das radiações ionizantes, hoje ela está principalmente indicada para os tumores sólidos, para os tumores que a gente chama de não hematogênicos, não produzidos pela medula óssea ou por gânglios. Então, para tumor do sistema nervoso central, tumor ósseo, tumor de partismose, ela está indicada. A radioterapia, ela é aplicada em aparelhos que podemos comparar com um aparelho de raio-x comum. É muito mais sofisticado, mas é uma máquina onde o paciente é colocado embaixo dessa máquina e é feito um planejamento de modo a que os raios dessa máquina sejam dirigidos apenas para o local que nós desejamos que seja irradiado. Agora vamos ver quando há indicação de cirurgia para tratar o câncer infantil. A cirurgia é muito importante nos tumores sólidos, tá? No tumor do sistema nervoso central, a cirurgia é muito importante. Nos tumores abdominais, no tumor renal, no neuroblastoma, que é o tumor suprarrenal, às vezes é muito importante a cirurgia também. E às vezes até a radioterapia. Ao aparecimento de qualquer efeito colateral, não se deve abandonar o tratamento por conta própria. Recorra sempre ao médico. Agora vamos ver orientações para o transplante de medula óssea. Transplantes de medula óssea nada mais são do que uma maneira que nos permite, do que um procedimento que nos permite utilizar
na criança ou no paciente doses muito, muito elevadas de quimioterapia, que de outra forma seriam incompatíveis com a vida, porque destruiriam a capacidade do indivíduo de produzir seu próprio sangue. O transplante em pediatria, ele tem indicação na leucemia mieloide aguda, nas recidivas da leucemia linfóide e em algumas recidivas de tumor sólido, principalmente o linfoma não Hodgkin. Nos outros tipos de câncer da criança, câncer recidivado, o transplante ainda é experimental. O tratamento do câncer infantil tem sido foco de pesquisas no mundo todo, o que, sem dúvida, motiva a esperança de quem vive ou convive com a doença. Novas armas que estão surgindo, a imunoterapia. A imunoterapia basicamente significa, por mercê de vários recursos, aumentar as defesas próprias do organismo para que essas defesas deem conta das doenças que estão afetando o paciente naquele determinado momento. Esse é um tipo de recurso em que mais e mais se investe, em que muito e muito se tem progredido e certamente vai ter um papel cada vez maior nos próximos anos. A duração do tratamento do câncer infantil varia de paciente para paciente, de acordo com o tipo de diagnóstico. Às vezes a gente contrata um linfoma não Hodgkin, por exemplo, por 6 meses e uma leucemia linfóide aguda por 2 anos e meio. Então é bastante variável, depende do tipo do diagnóstico, depende do estádio da doença, se ela é mais avançada ou menos avançada, e também da condição que a gente tem para oferecer de tratamento mais intensivo ou menos intensivo. Eu acho que o andamento está muito bom, sabe? Ele tem aceitado bem o tratamento, graças a Deus, toda a medicação que é dada ele aceita bem. Ele não teve aquelas recaídas mais difíceis que geralmente a criança que está fazendo uma quimioterapia tem, fica muito debilitada, e ele, graças a Deus, não ficou, tá? Então, eu acredito muito que vai dar certo, já está dando certo. O tratamento, sempre que possível, deve ter como base a casa da criança. Quanto menos tirá-la do convívio familiar e social e das atividades diárias, melhor. Apesar dela ter uma doença, né, que é grave e necessita de um tratamento, né, ela não está inabilitada para outras coisas. Ela pode, no caso do Vitor, ele estava inabilitado para andar de skate, andar de patins, que são esportes que podem causar uma contusão mais grave. Agora, isso não impedia de ele jogar bola, né? Isso não impedia dele brincar com os amigos dele continuar indo à escola, estudando, estava dentro do convívio dele. Se nós estamos criando a criança para a vida, enfim, para crescer, se desenvolver e dividir com os outros indivíduos o mesmo dia a dia, é importante que ela tenha oportunidades adequadas na escola, é importante que ela tenha oportunidades adequadas no lar, tratamento não privilegiado, enfim, que ela seja vista como uma pessoa absolutamente normal, com limitações, a bem da verdade, com intercorrências, com problemas que lhe atrapalham o dia a dia, mas não como um ser diferente que mereça um tratamento à parte, um tratamento diferenciado, um tratamento especial. O especial deve ser o carinho, o especial deve ser a atenção. Então, nós só internamos para fazer quimioterapia, aquela quimioterapia que tem uma infusão prolongada mais de 12 horas. 90% do atendimento da criança é feito em regime ambulatorial e ela deve ficar na sua escola, nas suas atividades sociais. Isso é importante porque se deixa de pegar a criança inteira como doente. É só aquele órgão que precisa ser tratado. O atendimento à criança com câncer deve ser o mais humanizado possível. Para isso, o ambiente no hospital pode envolver vários recursos. Brinquedoteca é um bom exemplo, um espaço em que a criança se diverte e convive com outras crianças. O suporte escolar também, crianças que são afastadas da escola por um longo tempo, devem, se permanecem no hospital por um tempo prolongado, ter condições de receber, enfim, as informações que a escola lhe daria no dia a dia habitual. Isso é muito importante porque a criança rígida certamente vai enfrentar de uma maneira mais tranquila toda aquela luta que não é fácil. A boa relação médico-paciente-família ajuda no sucesso do tratamento. Ela deve ser baseada em sinceridade e confiança. Então, se você não tiver um bom relacionamento com o médico, se você fizer as perguntas para ele e não tiver resposta,
aí fica difícil, porque aí você vai se sentir sozinha. Ele está fazendo a parte dele e você te cai, e tem que ser um trabalho em conjunto. Nós não devemos só ficar dizendo, vamos, luta, fique bom, isso não é nada. A gente tem muitas vezes que admitir, isso é muito ruim, isso é terrível, mudou a sua vida, você teve que largar sua namorada, sua escola, caiu o seu cabelo, você está tomando injeção na veia, te dá enjoo, a boca ficou ruim, mudou a tua vida. E isso, na verdade, você vai conseguir entender que é importante tomar o remédio, porque você é capaz de lutar e ganhar essa parada. Nós podemos vencer, isso vai ter um fim e você vai ficar bom. E por isso precisa da sua determinação. A verdade, a honestidade, é o que também deve prevalecer na relação com a própria criança. A honestidade sempre, porque não adianta você falar para a criança que ela não tem nada e ela vê o cabelo dela caindo por causa da quimioterapia. Ela fala, como eu não tenho nada? Eu não tenho nada e meu cabelo está caindo. Como eu não tenho nada e eu não posso andar de bicicleta? Ver algo e ouvir algo que é diferente, isso faz muito mal. É importante que aquilo que se ouve seja condizente, seja superponível, seja concordante com a verdade que eles estão vendo. Então, na medida do possível, eu penso que sempre é verdade, sim. Falar a verdade para a criança também pode ajudar a motivá-la a seguir o tratamento. Se ele não souber o que ele tem, ele não vai levar tratamento nenhum a sério. Ele vai chegar ao ponto de falar, eu não quero mais fazer. Então, ele tem que saber o que ele tem que saber a gravidade do que ele tem para ele se ajudar. É comum os pais, principalmente a mãe, se sentirem culpados pelo que acontece com o filho, se vai mal na escola ou se fica enfermo. Então, nós trabalhamos, já no momento diagnóstico, nós trabalhamos intensamente com os familiares, principalmente a mãe, de que o aparecimento do câncer da criança, ela não depende de bons cuidados maternos ou não, se a criança foi rejeitada na gravidez ou se não foi. Não tem nenhuma relação. Outra atitude que costuma acontecer é a superproteção da criança com câncer, o que vale uma orientação. A superproteção, em qualquer situação na vida, ela acaba fragilizando quem está sendo protegido, não é? A superproteção acaba levando aquele que está sendo protegido em excesso a uma certa impotência, uma passividade. E numa doença como o câncer ou outras situações difíceis, é importante a gente contar com o próprio sujeito aliado do tratamento, do trabalho a ser feito, e não passivo entregue aos outros. Nós não temos que tratar o nosso filho como um coitadinho que vai morrer. Nós temos que tratar a nossa criança doente para a vida. Se ele tiver que levar uma bronca, um puxãozinho de orelha com carinho, ele tem que levar sim. Ele tem que ser tratado igual aos irmãozinhos, porque se ele fizer alguma arte, alguma traquinagem, ele tem que levar uma bronca de mãe ou um carinho de mãe, porque nós temos que ver que essa criança, nós temos que pensar que essa criança vai viver, não pensar que ela vai morrer. O apoio dos pais, dos amigos, na dose certa, é fundamental para a criança. Por isso, sempre que necessário, o apoio psicológico deve fazer parte do atendimento multidisciplinar que envolve tanto a criança quanto a família. O desconhecimento sobre a doença, muitas vezes, desencadeia medos e preconceitos, que podem levar a atitudes inadequadas. Daí nós sempre chamamos a atenção para os familiares que o medo traduz ignorância e que a única maneira de enfrentar o medo é divulgando, né? É informando que o câncer não pega, é informando que é importante ter as pessoas junto, mesmo que elas não abram a boca. Vamos a mais um esclarecimento. Quando se considera que a criança está curada do câncer? Na verdade, quando nós dizemos pacientes curados, é porque a gente tem essa possibilidade enorme, depois de 5 anos, de que a doença primitiva, a doença inicial, nunca mais volte. E existe um risco que hoje está calculado em torno de 5 a 7% de uma chamada segunda neoplasia, seria de um segundo tumor que poderia aparecer. O retorno ao médico para manter o controle da doença deve ser feito sempre. E nos primeiros 10 anos, de preferência, com frequência anual. Eu vou ao médico uma vez por ano agora, né? Agora, inclusive em julho, eu tenho que voltar. Então, uma vez por ano eu vou, mas não faço mais nada, eu vou lá, converso, está bem, tudo bem, então aí eu venho embora para casa. Mas só para controle, né? A cura do câncer é uma realidade. Não devemos jamais desistir. A criança que vence a doença
poderá levar uma vida normal. Temos em mente que é uma luta que vale a pena ser lutada e o resultado final pode ser muito bom e deixar com que aquele nosso filho, aquele nosso ente querido, que, enfim, enfrenta uma dificuldade tão grande, não vamos negar, como é a luta contra um câncer, vá, passado um certo tempo, ter nisso daí apenas uma lembrança de um momento difícil pelo qual passou, mas que não veio, enfim, no final, a interferir de maneira decisiva com as suas possibilidades dentro da vida como um todo, dentro daquilo que um ser humano deve almejar, trabalhar, estudar, procriar. Vale a pena, se você lutar mesmo, vale a pena, porque hoje você vai ver que tudo aquilo ficou para trás e que hoje você é uma pessoa feliz. Vale a pena mesmo. Não raras vezes, é com a criança que aprendemos. É através dela que renovamos nossa força. Eu descobri no meu filho que ele tinha 5 anos, agora ele tem 8, né? Ele tinha muita força, né? Eu achava que eu não ia conseguir, né, passar por tudo aquilo que ele passou, né? E ele foi firme ali, ele passou uma força muito grande para mim, viu? É isso que deu mais vontade de eu prosseguir nesse tratamento dele. Eu falo para todo mundo que eu vivi até os 37 anos. Né? Com 37 anos, meu filho ficou doente. E hoje eu só tenho 5 anos de idade. Na luta contra o câncer infantil, aprendemos um pouco mais a cada dia. O conhecimento é um grande aliado. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade e anote algumas dicas. Ambulatório de Oncologia Infantil do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 11 3069 8543. Instituto de Oncologia Pediátrica. Telefone 11 5080 8475. Hospital do Câncer. Fundação Antônio Prudente. Telefone 0800 55 0005. Centro Infantil Boldrini, em Campinas. Telefone 19 787 5000 e 787 5001. Ação Solidária contra o Câncer Infantil. Telefone 11 883 7034. Educação, diagnóstico precoce, locais adequados de tratamento. São pontos fundamentais para vencer o câncer infantil. E mais, a determinação, o carinho, o respeito, a vitória. Tudo estampado no sorriso, no olhar, no abraço, na vida e na certeza de que o câncer infantil tem cura.